Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Saulo Dourado, sou professor, sou escritor e vou falar sobre o livro Anos de Chumbo e Outros Contos de Chico Buarque, que foi lançado no dia 21 de outubro, na última sexta-feira para mim. E assim eu pude pegar logo por conta do Kindle, assim, veio direto do e-book aqui para a conta e eu fui embalado ali na sexta à noite, foi sábado pela manhã e no inicinho sábado à tarde eu já tinha completado a leitura, porque realmente me pegou, me tomou, assim, essa escrita ágil, que já vinha desses outros livros de Chico, mas os romances, eles chegam nesse gênero que ele, enfim, desembarcou, assim, depois de terminar o livro, me veio isso na cabeça, assim, enfim, desembarcou no conto, porque era o gênero que faz parte já dele agora desde sempre. Bom, por conta dessa escrita ágil e também um tanto onírica, o conto, esse pedaço de universo, assim, mais recortado, ele acaba sendo como um soco certo, para usar aquela velha metáfora de Julio Cortázar, né, de que o conto é um nocaute, enquanto o romance é uma luta por pontos, né, um ringue por pontos. E assim, essa qualidade, né, de Chico de repente, numa história, pisar num sonho, me vem assim a imagem de que o seu personagem ele está transitando no mundo como o nosso, digamos assim, vivendo uma situação cotidiana como a nossa, e de repente ele pisa no sonho. Às vezes vem até quando eles estão dormindo, assim como em Um Grande Artista, um conto em que um artista num voo acorda de repente no avião e tem a vontade de se vingar de um hater, né? De um hater que teria encontrado o passaporte dele no aeroporto ainda no Rio e não, cuspido, jogado fora, jogado na lixeira, etc. Ele, quando reencontrou esse passaporte, pôde embarcar. Ele acorda assim no avião no meio ali na madrugada do voo e tem uma ideia mirabolante de vingança. Então, assim, quando isso acontece, não, essa mirabolância é como a gente também sonhando. Assim, o que a gente faria sonhando se pudesse cometer uma ação a partir de um medo, de um ódio, de uma raiva. E isso, nesse conto, é só uma das imagens que, na verdade, acontece o tempo todo. E não é só nesses contos, assim, que esses personagens não precisam dormir para, de repente, parecer que eles estão dentro de um sonho. Uma imagem que é onírica, assim, abrir o quarto de alguém e ver uma cena um tanto deslocada, assim, ou estar no meio de um passeio, assim como no conto O Sítio, e ver urubus sobrevoando, uma coisa assim que juntando imagens, juntando situações que nós vemos assim quando realmente há um grande sonho que de repente se torna parte de nós. E ou como num filme mais daquele cinema assim europeu, assim, um filme francês, um filme italiano, lembra assim aqueles cinemas dos filmes dos anos 70, 60, em que assim, percorrendo normalmente assim a vida, alguém vai e entra no mundo fantástico. Bom, essa é a própria condição da literatura, e o que faz dessa literatura, inclusive, ser bastante rica. É algo que já tinha em O Irmão Alemão, né, do Chico, em que a realidade é completada por essa parte fantástica, que parece ser mesmo né, esse estofo da literatura dele, que também vem de Budapeste, assim, aquele escritor fantasma, ele próprio como um fantasma, e como o escritor, o autor, o artista, como, vamos dizer, aquele que lança a fantasmagoria no mundo. Mas é a fantasmagoria que não para assombrar, mas para que completa a realidade e a torna não só mais suportável, né, numa ideia tanto trágica da vida, e como complemento à arte seria esse consolo, mas no sentido maior de transcender, de trazer possibilidades, de colocar a realidade sobre um prisma, sobre uma ótica que a torne possível ou de ser desvendada ou de ser ultrapassada, de ser melhorada, de trazer caminhos. Então o escritor vai e lança de alguma maneira a sua grande fantasia sobre o mundo.
mas não como quem tergiversa, como quem simplesmente faz assim, se aliena desse mundo ou se enlouquece, mas como alguém como algo que precisa para que o mundo se sacuda e se veja de outra maneira. E assim, esse realismo fantástico em Chico, ele traz essa sacudida. É assim, é um realismo fantástico muito voltado para a questão social, realmente, né? Vamos dizer, um realismo fantástico sociológico, em que parece que ele, ao mesmo tempo, pega toda essa herança latino-americana, todo esse cinema também, essa herança latino-americana, que é dos contos fantásticos do Cortázar, do Jorge Luis Borges, John Garcia Marques, só que ele vai e traz para uma brasilidade bom, ele coloca numa herança, ele coloca num fio que pega essa tradição e a atualiza, num contexto social bastante brasileiro. Assim, a gente poderia pensar que ele pega essas influências do realismo fantástico dos anos 60, dos anos 70, assim como eu disse, toda a linguagem artística, assim como um todo, e coloca dentro dessa literatura latino-americana mais contemporânea, que é voltado para as questões do enfrentamento das grandes cidades, no seu conflito de desigualdades, nos seus conflitos interraciais, nas suas, vamos dizer, desgraças históricas que se ressaltam, que se desdobram assim, pulam no asfalto, pulam nos campos e que estão presentes hoje, que se apresentam hoje em estado de latência e de violência. E assim ele ele conversa essas duas tradições. E ao mesmo tempo, assim, como quem reinventa às vezes um caso real, como ele colocou ali em Um Irmão Alemão, ele reinventa a história da própria vida, assim, com esse irmão que o pai teve na Alemanha quando viveu lá, o Sérgio Buarque, e assim, e aquilo se transforma em toda uma múltipla realidade de uma história que ele não tinha como conhecer porque o pai não lhe contou. Então, diante do mistério, o que cabia era a grande invenção. E assim, até as peças se juntarem, mas as peças se juntaram também por essa invenção. E dessa mesma maneira acontece nos contos Anos de Chumbo, em que ele pega cenas com Clarice Lispector, uma pessoa real, no conto, né, para Clarice, e parece também, inclusive, a entrevista que ele teve com Clarice Lispector, enquanto artista, ali, enquanto cantor, e assim, tem algumas frases que vêm daquela entrevista, etc., mas com um personagem que conviveria com ela de outra maneira, numa espécie de interlocução, numa espécie de paixão, e assim, ou figuras como aparece ali, em que ele claramente está fantasiando um passeio que ele teve com Pablo Neruda pelas ruas de Copacabana, assim, quando era muito criança. Aí o jovem, seus 16 anos, com atriz de cinema, ou seja, pega personagens reais, vamos dizer assim, e a transforma em literatura, uma coisa muito Borges, assim, mas coloca com uma certa com esse samba brasileiro, com essa ginga carioca. Então é muito carioca, um Borges, se fosse um Borges sendo carioca, é quase contraditório, assim, mas em Chico parece que faz todo sentido. Então, assim, esses grandes sonhos, eles vão revelar um estado social, que é o Rio de Janeiro, que é São Paulo, que é o Brasil. Então, desses conflitos, e quais são os que aparecem em Anos de Chumbo? Que me parece que vão ser as considerações mais fortes, assim, possivelmente na crítica, nos comentários, nas análises, que são, assim, de que maneira esse livro que é escrito, publicado agora em 2021, ele revela o nosso momento, né? O nosso momento de catástrofe, um momento que, claro, atravessado por uma turbulência global, piorada em enésima potência pelo estado social que se apresenta no Brasil,
pelo modo como se governou esse Brasil nesses últimos 2 anos. E assim ele vai, vamos dizer, pôr toda esse estofo, esse modo, não só de escrita, mas esse modo de imaginar, em várias cenas que retratam o Brasil de agora. Desde o primeiro conto, então, que é o conto sobre quase o Homo Bolsonarus, né, que é uma expressão de um professor de filosofia do Rio, certo? O Homo Bolsonarus, né, esse ser que feito por essa herança, digamos assim, violenta também do Brasil, esse ser que vem de anos atrás, que ao mesmo tempo que não se, assim, faz as coisas de uma maneira truculenta mesmo, assim, não tem não tem uma estrutura de moral iluminista, dos valores liberais, de como as coisas devam ser. É uma pessoa que joga o jogo do mundo truculento que para a gente também não fazer um juízo moral totalmente sobre esse ser como se fosse algo anômalo quase algo pré-humano. Não, uma pessoa que está aqui nessa sociedade e faz o jogo da sociedade, sem se importar em fazer alguma melhoria própria, pessoal ou coletiva, a partir dos valores que a sociedade quer ter. Mas vai pelas regras do jogo tal como estão. E assim, desobedece todas as regras. Aí, nesse caso do personagem do primeiro conto, ele é inescrupuloso totalmente. Ele faz tudo que tem vontade. Ele simplesmente segue o próprio, assim, né, os próprios desejos. E essa história é contada pela sobrinha deles. O conto se chama Meu Tio. Meu tio, então, é esse homem que deu certo, digamos, assim, ganhou muita grana e tem uma família em uma condição bem inferior financeiramente. Então ele leva essa sobrinha para passear e a sobrinha vai vendo ele fazer tudo o que quer. Assim, dirigir como quer, comprar as coisas como quer, ser completamente deseducado, se sentir superior mesmo, até querer realizar todos os seus desejos. E aí a gente vai ver quais são, assim, o que é um golpe bem forte para começar esse livro. Já dá uma golpeada ali no estômago, em que você sente que parece assim uma crítica visceral, que vai do primeiro conto até o último mesmo, chamado mesmo Anos de Chumbo. Tem muita relação, que é aquela pessoa que tem mais, pode fazer mesmo o que quiser com quem tem menos, mas o que quiser, porque a regra não é a moral, a regra é a capacidade e o poder. Então, assim, ele pode fazer o que quiser com aquela família, assim como no último conto tem a história durante o regime militar, agora contado sob o ponto de vista de um filho de um casal cujo pai é um torturador dos porões ali do DOPS, assim, como se fosse um Fleury. Só que o que é muito sagaz ali nessa prosa de Chico, ele, claro, um vilão, assim, mas ele é um ser, na história, vamos dizer, inferior economicamente. Assim, é uma peça assim, do jogo que é jogado muito mais acima. Tanto que no final, essa família se dá mal. De todos esses anos de chumbo, que ao mesmo tempo aquele regime militar e ao mesmo tempo indica são os tempos atuais, quem se dá mal é quem está embaixo mesmo. Assim, nessa briga e nessas oposições, o lance é que quem se safa, quem está acima no jogo dos poderes, e no caso tem um major, tem um tenente na história, né, que pode fazer o que quiser com aquela família, inclusive até com, enfim, se aproximar da mulher do torturador, tê-la de alguma maneira e isso, sim, ser esperado. Não, tudo bem, ele pode fazer isso. E então, mas quando os anos de chumbo terminam, né, nessa última história,
com um acontecimento que, na família, né, vamos dizer, existe aquele desastre nuclear nessa família, então o vilão foi derrotado, mas não foi, eles não são só eles, pelo menos, os vilões, não só são eles, e quem está acima e que fez tudo acontecer simplesmente se safa. Então, talvez, bom, como o próprio Fleury que morreu, assim, que não, enfim, de um modo um tanto estranho ali no final dos anos 70, né, abandonado dentro desse projeto que foi elaborado, executado ali nos porões do regime, mas, bom, e os grandes, e os graúdos? Bom, eles podem ter sobrevivido para ficar para novos anos de chumbo. E assim, isso vai passar tanto por esses ódios de classe, ódios de... nessa herança que vai aparecendo ao longo dos contos, assim, aqui o Passaporte, que é sobre o grande artista, né, que sofre com um hater no meio de um aeroporto e num voo. Os Primos de Campos, que é um resumo do Rio de Janeiro atual, assim, 2 irmãos e 2 primos, que se descobrem mais irmãos do que primos, com o trajeto da história, mas quase em classes diferentes. Vamos dizer, uma classe média e outra classe baixa. E eles vão ser atravessados, cada um vai ser absorvido por uma das forças latentes e brutais do Rio de Janeiro. Vão ter a milícia, vai ter, enfim, os extermínios, vão ter as forças as forças que puxam para baixo. Vai tentar puxar o pé de cada um desses irmãos e primos. E assim, Cida, uma moradora de rua, assim, ali no Leblon, que vai, bom, mostrar todo esse fio, mais uma vez esse conflito de classes que tem, até que vão sendo passados por essas situações, esses personagens que se confrontam com esse mundo tal como ele é, e ao mesmo tempo possam transcendê-lo com o que a imaginação cabe realizar. Eu gosto muito de um conto chamado O Sítio, que também que eu acho que vai conciliar esses 2 diálogos, se pode-se dizer que são 2 diferentes, entre o sonho e o conflito. Assim, dentro desse livro, que é O Sítio, em que um casal de classe média vai se refugiar durante a peste, que é a pandemia, vai se refugiar num sítio muito longe, ali no interior do Rio de Janeiro, e assim, não vai conviver com mais ninguém, nem com internet, nem com o telefone. Eles estão esperando a pandemia passar, imagina quanto tempo. Eles não sabiam, pensando que eram 2 semanas, passando 1 mês, 2 meses, e aquele casal se irmana, assim, se torna uma convivência muito forte, mas tem um desconforto ali, mesmo isolados de todo esse mundo, numa paisagem idílica, eles têm vamos dizer, um enfrentamento ao mesmo tempo amistoso, mas ao mesmo tempo tenso com o caseiro, que é um caseiro, imagina, desfigurado por uma doença da varíola, não tem um dos braços, pessoa que dorme no chão, vive apenas com um cachorro, e vive como um cachorro, porque a mulher desse casal, descolada, etc., mas ela tem um assobio que serve tanto para o cachorro quanto para o caseiro. E assim, então, mais isolados que sejam, por mais que você tente se isolar desse Brasil que se apresenta, que é resultado de muitos passados, tanto de regimes quanto de históricos escravocratas, de sistemas e modelos de opressão por anos e anos, por mais que você se isole e por mais que você sonhe, se torne lisérgico, aquilo vai te capturar, nem que o pesadelo que se apresente para você seja o próprio pesadelo
que se posta como sendo o Brasil como ele é, e o Brasil de onde está arraigado, né, nesse solo nosso por tanto tempo. Isso vai estar nos nossos sonhos ou nos nossos pesadelos por muitos e muitos anos, e nosso confronto de resolução, de tentar fazer isso ser algo melhor, isso ser algo maior. Então, a cena final de Anos de Chumbo é um incêndio. O que é que pode ser essa imagem? O que é o incêndio? Fica a pergunta, fica a questão, como como a zona do nosso conflito, para daí nós pensarmos algo que possa ser melhor, que possa completar nossa travessia em relação a mais esses anos de chumbo.